Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso mais divertido e desafiador programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje é os desafios e oportunidades na gestão de estacionamentos. O mercado de estacionamentos no Brasil, ele movimenta cifras bilionárias anualmente e continua em expansão, impulsionado pela crescente urbanização e necessidade de soluções eficientes. É um mercado em que as empresas investem constantemente em transformação, em tecnologia, porque a empresa ela precisa de sistemas inteligentes de gestão, aplicativos, agora vem aí a recarga dos veículos elétricos, tudo isso para otimizar as operações e melhorar a experiência dos clientes. E falando em experiência dos clientes, a Jabu nasceu para simplificar as obras e acompanhar cada etapa do seu projeto, com confiança, variedade e suporte real. Há quase 40 anos une tradição e inovação para entregar elétrica, hidráulica, iluminação e decoração, tudo para você em um só lugar. Tudo com organização, curadoria e atendimento que faz a diferença no dia a dia. Na Jabu você encontra os melhores produtos das melhores marcas, orientação técnica, soluções completas e todo o time está preparado para ajudar quem constrói, reforma ou transforma. Jabu, elétrica e hidráulica, tradição, confiança e soluções do início ao fim. Quando eu vi a proposta do FC One, eu entendi na hora porque ele está fazendo tanto sucesso. A localização é simplesmente incrível, na Carlos Botelho, esquina com a José Bonifácio. E o projeto é super moderno. São estúdios de 30 metros quadrados com sacada e o empreendimento ainda vai ter área gourmet, solário, academia, lavanderia e no térreo 3 lojas com estacionamento para os clientes. Mais de 80% das unidades já foram vendidas. Agora é a sua vez de aproveitar. Fale com a imobiliária Cardinale e garanta o seu estúdio para morar ou para investir. E se tem algo que rouba a paciência e o tempo do empreendedor, é problema com telefonia móvel. Cobrança indevida, fatura confusa, planos mal ajustados. A CISC resolve tudo isso para você com a gestão completa de telefonia móvel. Tem análise dos planos, a correção de cobranças e o atendimento direto com a operadora. Você economiza dinheiro e ganha tempo para investir no que importa, o crescimento da sua empresa. Então, dê um basta na dor de cabeça com a telefonia móvel e fale com a CISC. E chegou o momento de eu apresentar o meu convidado. Ele é graduado em Economia, Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Empresarial. Já trabalhou em empresas como Shell, IBM, no Sebrae e na Unimed. Casado com a Márcia, ele é pai dos gêmeos Mariana e Fernando. E nos momentos de folga, adora ficar com a família, com os amigos e fazer churrasco. Função essa que ele se julga expert. Sócio proprietário da rede de estacionamentos Para Aqui e também o atual vice-presidente da CISC. Meu convidado de hoje, Moser Maluf Pedroso. Muito bem-vindo! Obrigado pelo convite. Vamos lá, né, Arlê? Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. Você é nascido em São Carlos. O que você gostava de fazer na infância? Nascido em São Carlos. Meus avós eram comerciantes, né? Tinham um comércio ali na Baixada. E eu era um moleque bem... Como é que fala? Arteiro, você tem cara. Arteiro. Caiu muro em cima de mim, caí de árvore, caí de cavalo, quebrei braço, perna.
Era arteiro, eu adorava ir para fazenda, exposição e etc. E essa parte dos seus avós, do empreendedorismo ali, de serem empresários da Baixada, você chegou a ficar na loja, a sentir esse clima, a trabalhar, entre aspas, com eles? Sim, cheguei, eles tinham uma loja de roupa masculina, feminina, né? Chamava Casa Omar, né? Ali na rua Bento Carlos, na rua Geminiano Costa. E minha avó Malak e meu avô César, Malak Moisés Saúde Maluf, e meu avô César Maluf, que ficavam na loja, e eu adorava ficar lá, olhando. Então eles me olham, eu ficava olhando meu avô, e meu avô batia, entra freguesia, que a gaveta tá vazia. Eu achava aquilo muito engraçado, né? Eles chamarem os clientes, né? Que legal. O Turcão. E ele falava isso aí, entra freguesia, que a gaveta tá vazia. E eu guardei muito. Olha, eu vou gravar um vídeo para rede social com essa chamada, vai ficar fantástico. Que legal. E meu avô, sempre sisudo, libanês, meu avô veio de Zarle, do Líbano, né? E andava todo de terno, juntamente com os comerciantes libaneses ali da Baixada, chapéuzinho, e aí ele saía, ia no Bar Pistelli, eu ia junto, tomar café e tal. E foi a infância legal. E aí, nessa época, você chegou a pensar que era o teu negócio quando eu crescer? Você já pensava em alguma profissão quando você era criança? Não, eu sempre fuçava, sempre queria fazer, sempre queria empreender, né? E uma coisa legal que eu posso, assim, ouvindo a sua história, quando você contou a sua história, que você vendeu os brinquedos da Disney, Isso. As bonecas, tudo, eu vendia de tudo, né? Vendia as roupas que minha avó tinha lá, as roupas que minha tia lá de São Paulo fazia, e eu pedi para ela deixar eu vender aqui em São Carlos. Ela tinha uma confecção de roupas femininas de seda, né? Uma coisa para época, né? Uma coisa maluca. E eu pegava as roupas e ia vender para a mãe dos amigos, né? Para as tias, né? Ah, tia, compra essa roupa. Tá. Isso daí. Aí meu tio tinha uma fundição, né? Uma fundição em forjaria. Eu falava, tio, deixa eu vender também as suas marretas, seus inchadinha e tal. E assim foi. O meu pai, por outro lado, tinha os amigos que tinham produção de morango. Aí eu falava, Ivan, que era o dono da empresa que plantava morango, deixa eu vender morango. Então eu ia vender nas casas de suco aqui da cidade, a gente conhecia todo mundo. Então esse empreendedorismo todo, essa coisa de vender, né, de dar, eu sempre teve na veia, né? E daí na adolescência, ao invés de falar assim, não, quero ter o meu negócio, vou pensar em ir para administração ou algo do tipo, você pensou em medicina? Pensei em medicina. Da onde saiu esse desejo pela medicina? Então, eu tinha um tio, Michel, e ele era médico, né, e tinha uma clínica, e ele falava assim, pô, se alguém for medicina, eu deixo a minha clientela, toda a minha clínica. Então acho que foi isso daí que me causou assim um interesse de entrar para a medicina. Acredito que tenha sido, né, por aí. E aí, para entrar em medicina, é muito estudo, às vezes muitos anos de cursinho, como é que foi essa fase? Eu, na verdade, eu acabei pulando essa fase. Eu, com 17 anos, eu já entrei na faculdade, certo? Naquela época, a FUVEST, né? Eu entrei como terceira opção, Biologia na UFSCar. Então, aquele cara vendedor, empreendedor, que queria fazer medicina, de repente está fazendo biologia. De repente, eu falei, putz, entrei, vou fazer, estou em casa, né? E vou continuar fazendo os rolinhos daqui, dali e tal. E fui fazer biologia na UFSCar. Né? Aí eu vi que realmente não era aquilo que eu queria. Né? Cheguei em casa e falei, mãe, eu vou embora para Campinas. Mas quanto tempo depois? 2 anos e meio depois. Ah, então você cursou bastante biologia ainda. Biologia. Eu desisti de odonto em 3 dias. Eu fui mais rápida. Foi bem mais rápido. E eu acabei fazendo, porque eu estava em casa, que eu estava cômodo, né? Eu estava aqui e tal, fui fazendo. Mas eu fui vendo que realmente não era aquilo. Né? Aí cheguei... E você tinha medo de dar essa notícia para seus pais? De como eles iam reagir? Exatamente. Porque eu falei, como é que eu vou sair daqui, né? De uma escola pública, uma ótima escola. Já estou no meio da faculdade. Já estava no meio. Falar, mãe, eu vou parar tudo e vou para Campinas pagar uma faculdade, porque eu fui fazer PUC, né? Eu cheguei, mas como eu já me virava, eu já tinha meu dinheirinho, já tinha meu carrinho, tal, eu cheguei, mãe, eu vou estudar em Campinas. Ela falou, você é louco, seu pai não vai deixar. Eu falei, não, mas você não está entendendo, o pai não tem que deixar, porque ele não vai me pagar nada. Mas como que você vai? Eu falei, eu vou porque eu me viro. Mas de onde que saiu essa vontade de fazer economia?
Por causa dos negócios, administração, economia. Durante a biologia, você começou a pensar sobre a economia. Exatamente. Falei, eu vou nessa área de administração, de economia, que eu acho que tem mais a ver comigo. E por que Campinas? De onde saiu essa escolha? Não, porque aí eu prestei a PUC. Escondido ainda, ali dos seus pais. Tudo. E fui, e passei, e fui fazer Campinas. E fui embora. E aí, como é que foi morar na cidade grande sem pai e mãe? Um paraíso. Um paraíso. Porque pro homem, normalmente, nossa, mas como é que faz com comida, lavar roupa, cuidar da casa? Aí fui pra lá, fiquei inicialmente no apartamento de um amigo, de um primo que fazia medicina lá, e fui morar com ele. Depois eu arrumei os amigos daqui, que vocês também conhecem, né? O Valtinho Barros e o Vassoura, né? O Vlamir Pasqualino. Então, fomos morar junto, montamos um apartamento e tal, e putz, foi maravilhoso. E aí, na economia, você pensou, é isso aqui, agora eu tô fazendo algo que eu quero. O que eu quero, gostando. E lá eu fiquei 10 anos em Campinas. Acabei ficando 10 anos. Fiz a faculdade e trabalhei, como eu disse. Trabalhei na Shell, na IBM, fiquei lá, fui ficando. Então, quando você se forma em economia lá em Campinas, na PUC, você vai para o mercado de trabalho lá mesmo? Lá mesmo, continuei lá. A própria universidade ajuda nessa parte de estágios? Ajuda bastante, estágio. Que antigamente... Tem até hoje, né? O CIEE, Centro de Integração Empresa Escola. Esqueci de falar aí que eu trabalhei no Banco do Brasil também um dia. Um dia? Você ficou 3, né? E eu fiquei acho que 2 dias, vai. Como assim? Porque eu fui trabalhar no Banco do Brasil como estagiário e era na compensação. E era aquele período da noite, sabe? Que vai das 7 da noite às 7 da manhã. Menina, não tenho que me tirar o sono. Eu falei, deixar de dormir. Falei, não é comigo. E abandonei. E aí quando eu falei também para os meus pais que eu tinha largado o Banco do Brasil, porque era um sonho, né? Nossa! Naquela época, Banco do Brasil era... Acho que até hoje, né? Ainda tem muito também, forte isso, de fazer carreira e tudo mais. Fazer carreira no Banco do Brasil. Não, mãe, eu não quero. Tem que trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã, ficar digitando cheque, sabe? Aquela coisa da compensação antigamente. E eu... Tem gente que está assistindo que nem sabe o que é cheque mais, a geração nova. Exatamente. E eu fui, então abandonei também. E aí fui ficando em Campinas, amigos tal, e aí, como que é um economista nessas empresas grandes que você foi trabalhar, como IBM, Shell? Qual é o papel do economista nessas empresas? Na verdade, eu trabalhava mais na área de tecnologia, na área de por exemplo, na Shell foi de levantamento de risco, não tinha muito a ver com a área econômica. Tá. Certo? E na IBM é a mesma coisa, sem tecnologia também não tinha muito a ver. Tinha fazer cálculo, fazer planilhas, essas coisas todas, mas... Acho que o raciocínio todo que a graduação traz pra gente também, né? Exatamente, mas não especificamente como economista. Tá. Né? Aí eu estava lá, eu tive uma proposta para vir para o Sebrae. Aí eu vim de Campinas para cá. Não, minto. Aí eu casei. Ah, então foi a Márcia que te trouxe, não foi o Sebrae. Não, foi o meu primeiro casamento. Eu estou no segundo casamento. Ah, o primeiro era de Campinas? Era daqui? Não, era de Brasília, né? Aí nós nos casamos, tal, em Campinas. E aí eu vim para São Carlos. Eu vim para São Carlos e fiquei aqui no Sebrae. E aí no Sebrae qual que era a função? No Sebrae eu vim para o Sebrae como é que chamava o termo? Aquele consultor ali que atende as empresas? Consultor, isso, consultor. E depois eu me tornei gerente regional. Depois de alguns anos no Sebrae, eu acabei me tornando gerente regional. Fiquei também alguns anos e aí eu saí do Sebrae. E eu jogava bola com o pessoal da Unimed. Aí como é que eu cheguei na Unimed? Que foi o meu último... Eu queria voltar no Sebrae, pode ser? Voltamos no Sebrae. Quando a gente fala em fazer essa parte de gestão, consultoria para empresas, talvez o empresário hoje que está na minha frente, muito aprendizado veio dali do Sebrae, né? Muito, muito. O Sebrae é uma escola. Realmente eu falo muito bem do Sebrae, onde eu vou, onde a pessoa que está começando o empreendimento e tal, dá uma base fantástica. Tanto a consultoria como os cursos, planejamento, tudo. Realmente o Sebrae é uma escola e acredito que até hoje continua sendo. E você, para ser consultor lá, precisa de muito treinamento também. Muito. Treinei bastante. Trabalhei bastante junto com o gerente anterior, que era o Luciano, Paulo Arruda. Paulo Arruda está até hoje no Sebrae de Ribeirão Preto. Então foi uma coisa muito gostosa, uma época muito boa. Tá, e aí então você começou a jogar bola com o pessoal da Unimed? Aí eu jogava bola aos sábados com o pessoal da Unimed. Jogava lá, até com os médicos, com o pessoal, tudo e tal. Tinha os amigos, todos. E aí um dia, um dos médicos, doutor Martinelli, Edson Martinelli, né, me falou assim, moço, eu precisava ver com você um negócio de um projeto lá pro meu sítio, lá no Sebrae. Eu falei, puta, doutor, eu não estou mais no Sebrae.
Porque aí eu já estava dando consultoria. Avulsa, né? A parte, assim. Isso, estava dando carreira solo. Exato. Falei, puxa, doutor, eu não estou mais no Sebrae. Pô, então você não vem trabalhar com a gente aqui. A gente acho que vai contratar alguém e tal. Falei, legal, estou à disposição, né? Vai lá quarta-feira, isso era um sábado, né? Vai lá na quarta-feira para conversar com o nosso presidente, doutor Luiz Roberto. Eu falei, puxa, doutor, quarta-feira eu não estou aí, eu estou em Marília, né? Que eu dava consultoria em umas empresas lá de Marília. Tudo bem, quando você voltar, me liga, você vem aí. Aí eu fui fazer uma entrevista com o doutor. Para que vaga que era, você sabia? O que Era de relações empresariais, era pós-venda. Bem o seu jeito, né? Você gosta de conversar, atender. E tal. Aí eu fui lá, fiz a entrevista com o Dr. Gibi, ele falou, você pode começar amanhã? Eu falei, calma, eu não estou preparado ainda porque eu tenho minhas consultorias, né? Mas ele me deu aí 10 dias para eu me resolver e tal, e eu comecei na Unimed. Que ano a gente está falando? Nós estamos falando de... 2000 e alguma coisa? Alguma coisa, porque aí eu fiquei lá 17 anos na Unimed. Nessa mesma função Não, ou você chegou a trocar? Eu entrei como relações empresariais, pós-venda, passei por departamento de saúde ocupacional, passei pelo marketing, passei por medicina preventiva e comercial. Deu para aprender bastante de novo. Muito. E lá no comercial eu fiquei 11 anos no comercial. E aí um belo dia você tá lá no comercial, você olha pela janela, vê um terreno. Como é que foi a ideia daquele primeiro estacionamento de frente para o hospital ali? Aí quando eu comecei a trabalhar, era no prédio ali do Azulville, né? Lá que eu ficava. Aí a Unimed veio, o departamento comercial veio para o prédio da Carlos Botelho, em frente à Santa Casa. E no terceiro andar da minha sala, eu avistava um terreno. E a gente tinha muita reclamação dos nossos clientes, que iam lá para diversos fatores, inclusive comprar o plano de saúde, na qual eu era o gerente comercial, né? E reclamavam, não tem lugar para parar, não tem lugar. Eu falei, putz, de fato, não tinha. Realmente, juntava tudo, né? Hospital, consultórios, Unimed, laboratório, e não tinha lugar para parar. E eu falava para a diretoria, vamos comprar aquele terreno, Unimed, compra aquele terreno. Não, moça, não é nosso negócio, tal. Então aluga, né? E o terreno lá. Né? 1 ano, 2 anos, 3 anos aquele terreno ali, né? Entrava numa rua e saía na outra. Eu me antecipei e fui lá conversar com os proprietários. E os proprietários disseram o seguinte, não, tá bom, a gente aluga, né? Aluga. Quando deu os 3 anos, que a Unimed realmente não se decidiu, eu fui ao Dr. Luiz Roberto, o Dr. Luiz Roberto Gibi, né, na qual eu tenho uma eterna gratidão a toda a diretoria. Falei, doutor, eu vou montar o estacionamento, né? Aí ele falou assim, moça, sem problema, desde que não te atrapalhe o seu negócio aqui dentro. Tem que ir lá toda hora socorrer alguma coisa do seu negócio? Daqui para fora, né, a vida particular sua, Deus te ajude, né? E eu acabei montando o primeiro para aqui. Mas você nunca tinha trabalhado com estacionamento? Não tinha nada, ideia como fazia a gestão, imaginava. nem contrato, nada? Nada, nem eu vislumbrei uma oportunidade de negócio. Uhum. Falei, puxa, gente, como é que pode? Será que não pode dar errado um negócio desse, um estacionamento em frente a uma Santa Casa? Uhum. Né? E também não foi fácil eu convencer também o proprietário do terreno, principalmente o da frente, em frente à Santa Casa. Aqui são dois proprietários diferentes. Exatamente. Ah, eu achei que era o mesmo. Não, do meio para a rua de cima é um, e o meio para a rua de baixo era outro. Meu Deus, mais difícil ainda. Exatamente. Então fui negociar, tal, não foi fácil, mas tudo bem. Aí, e essa negociação demorou quanto tempo? Quase 1 ano. Você é persistente, então, né? Quase 1 ano eu ia nas reuniões do Rotary e falava, o dono do terreno da frente e tal, o doutor. Mas eles não tinham nenhuma ideia do que fazer com o terreno também? Não, ele falava que ia construir uma clínica, ia construir uma sala para consultórios. Mas, doutor, aluga para mim e tal. Até lá? Até lá, quando o senhor quiser, porque só o estacionamento é só brita, não vou construir nada, apenas uma guaritinha. Tá. Bom, deu certo e aí abri o primeiro. Olha, eu vou falar para você, aquela ideia que eu falei que não pode dar errado, eu fiquei 1 mês achando que fosse dar errado. Porque o pessoal não parava no estacionamento. O pessoal passava em frente, olhava o estacionamento, tudo bonito, pintadinho e tal, né? E dava volta naquele quarteirão. Para procurar vaga? 1 vez, 2 vezes. E aquele quarteirão é grande, o da Santa Casa, sabe? Mas você acha que eles não entendiam o negócio, o preço? Não estava acostumada. O São Carlense até então,
há 20 anos atrás, né, não estava acostumado a parar, porque tinha vaga na rua, né? Esperava alguém sair? Exatamente. E então ficava dando volta, e era grande a rua, o quarteirão lá, que é aquele quarteirão todo da Santa Casa. Então quem parava no nosso estacionamento? Quem vinha de fora, quem vinha de Descalvado, Ribeirão Bonito, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, quem vinha visitar algum parente, não sei o quê. Aí este parava, né? Mas aí foi uma coisa ascendente, sabe? O primeiro e o segundo mês foi meio devagar, mas depois só cresceu, só cresceu. E quando a gente fala em abrir esse primeiro estacionamento, essa parte da gestão ali, ainda não existia programa de tecnologia para isso? Era no papelzinho, anotava? Como é que era esse controle no começo, já que você não estava ali? Veja bem, eu nunca tinha tido oportunidade, né? Então eu fui ler, como eu tive escola, Sebrae, certo, Unimed, as empresas que eu passei são escolas, né, para mim. Então eu fui buscar o que tinha tecnologia. Então, logo no princípio, eu já instalei uma tecnologia, o meu sistema que chama ABC Park, que eu estou com eles até hoje, né, em todos os estacionamentos. Então, você digitava a placa, saía lá a hora que entrou, etc. Então, desde o princípio, eu já tentei fazer o negócio da melhor maneira possível, né? Por exemplo, você entrava no estacionamento, era todo pintado, eu tinha um padrão também, branco e azul, entendeu? O logotipo, para aqui, que é uma placa de pare, né? Vou mostrar aqui. Mostra para lá. Ouvintes, né? Uma placa de pare, aqui não está colorido aqui. Mas ela é vermelha também, embaixo ela é preta e amarela. Exatamente, então... tem no seu uniforme ali do Exato, Travel. tem no uniforme aqui. Então, isso aqui tudo, a gente foi idealizando um negócio da melhor maneira possível. E nesse começo, uma coisa que me chama muita atenção e me traz curiosidade, como é que define preço? Porque o preço, quando a gente é empresário, a gente pega os nossos custos, né, de aluguel, trabalhista, nananã, e chega num preço. Mas ali você não tinha estimativa de carro que ia parar? Como é que define esse preço? Arrisquei. Chutou o número? Arrisquei, exatamente. Quem não arrisca não petisca, né? Tá. Então eu chutei. Na verdade, eu peguei na região... Tipo, aqui em São Carlos não tinha estacionamento, fui ver quanto eles cobravam. Pegou o preço do mercado. Então, aí o meu preço sempre foi um pouquinho a mais do que os do mercado. Por que eu falo que o meu preço era mais? É que ele custava mais, entendeu? Porque os meus terrenos são nos melhores lugares, entendeu? Os meus funcionários são todos registrados, eu tenho um padrão de todo mundo uniformizado, eu tenho seguro em todos os estacionamentos. Então, eu já, de cara, tipo assim, eu banquei, vamos falar assim, para começar. Entendi. E aí você falou que no primeiro mês foi muito difícil as pessoas criarem essa cultura do estacionamento. Exato. Você precisou fazer alguma coisa de marketing para as pessoas pararem ali ou você deixou o negócio acontecer? Eu ficava, na verdade, assim, chamando o pessoal. O seu avô, né? Horário. Leva o seu avô na porta. Exatamente. Entra com a gaveta vazia. Então eu fiquei, no meu momento, que eu trabalhava na Unimed. Eu ainda estava na Unimed quando eu abri o estacionamento. E por lá eu fiquei mais alguns anos. Abri outros estacionamentos estando na Unimed, que nós vamos contar no decorrer da entrevista. Então, no momento que eu estava no meu horário de almoço, meu horário de folga, eu ficava lá fazendo sinal pro pessoal lá, entendeu? Aí o pessoal olhava e entrava. Então foi entrando, porque eu estava na frente da Santa Casa, ao lado da Unimed. Então, realmente, eu tinha tudo para dar certo. Nessa época você tinha algum sócio ou era tudo você? Era eu e mais um amigo. Tá. Eu e um amigo. Entendeu? Mas aí foi indo e tal, e ele também tinha o negócio dele, também ele não ficava lá, né? Mas quem cuidava sempre, 99% era eu. Aí o negócio foi dando certo e veio o segundo estacionamento, você ainda estava na Unimed? Eu ainda estava na Unimed. Aí apareceu uma oportunidade para comprar um estacionamento montado, né? Esse estacionamento era ali na rua José Bonifácio. Você passa aquela rotatória da Geminiana, você começa a subir do lado direito. Perto do Fórum Trabalhista. Um estacionamento que dava medo. Eu tenho fotos, depois um dia eu te passo, te mostro. Dava medo de largado, você fala? De descuidado? Feio, sem pintura, horrível. Aí eu falei, aí eu comprei esse estacionamento, a moça era uma moça que era dona lá, e eu comprei o ponto comercial dela. Aí foi o segundo, certo? Quanto tempo depois do primeiro? Olha, eu tenho aqui uma história toda, se você quiser me acompanhando e me perguntando, ó. Meu Deus! Não
dá tempo, não tem tudo isso de programa hoje. Vamos lá, Rua José Bonifácio foi o segundo. Mas só para ter uma ideia, para as pessoas entenderem o tempo de aprendizado entre um e o outro aí. Então eu te falo já aqui, vai ser mais fácil. Tá? Ó, vamos lá. Foram meses aí, depois? Ó, não, em dezembro de 2006 eu abri o primeiro. Tá. Aí em 2010 eu abri o segundo. Então demorou 4 anos ali para você entender do negócio. Aí eu abri o terceiro, já no ano seguinte, um ano depois, ali atrás da catedral. Mas assim, você estava procurando um lugar para abrir o terceiro ou as coisas aconteceram? Não, ia acontecendo, eu passava perto, olhava, tava, putz, esse estacionamento interessante, porque ali perto da catedral e os bancos ali, né? É uma outra oportunidade. O tal do Banco do Brasil. Exatamente, perto do Banco do Brasil, né? Episcopal ali. Aí abri isso aí. Aí abri um lá perto do cartório, na Rua 9 de Julho, certo? Aí abri na Dona Alexandrina, em frente à Unimed. Aí de também, novo. De novo. Bingo. Falou, pô, a Unimed tá ali, a Unimed ia inaugurar, lembra que a Unimed construiu aquele prédio da Alexandrina? Ela ia inaugurar ali. Aí eu fui lá e, bum, abri o estacionamento lá. Que está crescendo, né? Ele vai pegando o quarteirão, você vira a esquerda, a direita, a esquerda, igual uma minhoca. Já casa do fundo, já derrubei casa do fundo. O pessoal brinca que eu sou sócio das empresas de demolição, né, de São Carlos. Porque eu vou demolindo, né? Que nem, por exemplo, voltando na Santa Casa. Eu comecei com essa tripa hoje, quando eu comecei, hoje eu tenho lá 8 terrenos proprietários. Pago aluguel para 8 proprietários. Não, e eu vou te falar que eu fui lá essa semana fazer exame de sangue, não tinha vaga, eles pararam meu carro na frente de outros e eu deixei a chave. Então precisa demolir mais casas ali perto. Ali, isso é um diferencial. Como nós cresceu, temos né? os nossos funcionários todos são credenciados a manobrista. Entendeu? Eu nunca tive uma reclamação, Alessandra, de alguém voltar para o estacionamento e falar assim, ó, roubaram uma bala daqui. Essa era uma das minhas perguntas, assim, de perrengue, de roubar, bater. Nada. Bater, isso acontece. Porque é muito carro, como você disse, ali na Santa Casa, é muito carro, certo? Mas dos meus funcionários, eles baterem, é muito difícil. Mas você está falando de 2 pessoas que vão manobrar e batem o carro lá dentro? De você. Você está com seu filho, com o Luiz lá, com um probleminha, aí você sai, dá uma resinha e pá, e bate no meu carro. E vai embora. Às vezes você nem percebeu. A maioria percebe, né? Mas vai embora, né? Vai embora. Aí eu chego e vi que está batido. Eu faço o levantamento, tenho as câmeras, todos são monitorados. Olho e falo, pô, a Alessandra bateu no carro do Mozart. Eu tento colocar a Alessandra em contato com o Mozart, certo? Se eu não conseguir resolver entre a Alessandra e o Mozart, a responsabilidade é do Paraquê. E aí tem seguro? Tenho seguro em todos os estacionamentos. Que inclui essas batidas lá dentro? Tudo isso aí a gente cobre. Tá. Entendeu? Com seguro ou não seguro. Porque acontece, tem algumas unidades que eu não tenho seguro de batida. Entendi. Porque não compensa, mas eu tenho seguro de roubo e furto. Perfeito. Incêndio, tudo isso aí cobre. E roubo e furto nunca aconteceu? Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas a gente é que eu falo, eu prefiro dormir tranquilo, claro. e meu cliente também. Então é o que eu disse, o meu estacionamento custa mais caro porque eu ofereço tudo isso daí. Você fala, mas isso não me interessa. Não interessa, lógico que interessa. Uma segurança. É uma baita segurança. E aí tem uma lista ali de estacionamentos que você foi abrindo. Em que momento que você sai da Unimed? Quantos você tinha? Quando eu tinha 6 estacionamentos. Que daí começou a tomar muito seu tempo e você entendeu que aquele negócio realmente ia fazer diferença. Era um bom negócio. Aí a diretoria, também uma nova diretoria que chegou na cidade, quis fazer uma remodelação. Nós fizemos um acordo e eu saí da Unimed. E eu fui cuidar exclusivamente dos estacionamentos. Dos 6 estacionamentos. Exatamente. Aí foi, né? Aí eu abri na esquina da Avenida São Carlos, abri na 9 de Julho, onde eu fiz uma lanchonete, abri na Carlos Botelho, abri na General Osório, abri outra na Avenida, abri lá perto do shopping, né? E aí vai. Abri na Vitor Manuel de Souza Lima, abri embaixo da torre da Clube, onde tem a Academia X-Prime, abri lá no Novo Lab, abri no CID, abri dentro da Santa Casa, abri no pátio, né, da Santa Casa, abri na clínicas ali do Herbolato, certo? Abri 2 na Vila Neri e finalmente, agora, quero deixar aqui o convite à população de São Carlos para que conheçam a unidade de número 20, que é lá no Paraquê, é demais. Antiga loja do Lojão, é demais. Marquinhos esteve aqui também, contou pra gente isso. Madureira veio aqui, então, exatamente. Aquele prédio, em parceria com o Madureira, a gente inaugurou dia 10 agora, na última quarta-feira, hoje fazendo uma semana, né? A unidade de número 20 do Paraquê. Esse programa vai passar em janeiro. A gente está gravando agora em dezembro, porque a gente faz aquela pausa no final do ano, mas já vai estar dando quase um mês de estacionamento, já vai ter arrebentado no Natal, vai ter dado tudo certo ali. E aí fica o convite para a população de São Carlos ir lá visitar e prestigiar. O Paraquê é demais. Quando a gente fala desse monte de estacionamento, que eu estou vendo uma lista, uma folha 4 inteira aqui,
Como é que faz a gestão dessas múltiplas unidades? Porque É. você não consegue estar em todos ao mesmo tempo. Exatamente. Então vamos lá. Aqui são 20 estacionamentos. Mas essa é a história do Paraquê. Hoje eu não tenho 20 estacionamentos. Hoje nós temos 6 unidades do Paraquê e 3 unidades da Protector, que é uma outra bandeira de estacionamentos, que não é o Paraquê, que acho que eu comentei com você um tempo atrás, que é uma gestão que eu tenho com o pessoal, um grupo de São Paulo. Eu sou sócio dessa empresa, que nós temos aqui em São Carlos 3. Então, qual que é a minha gestão? A minha gestão são 6 Paraquê, aqui em São Carlos, mais 3 GSM. São 9 estacionamentos que eu tenho aberto hoje em São Carlos. Tá, mas quem administra 29 também tá dando o mesmo trabalho. Como é que é se dividir entre todos? Os problemas são iguais, varia? Eu passo todo dia em todas as unidades, certo? Passo cumprimentando todos os funcionários, falando com eles, todo dia. Eu não vou dizer, pode ser que um dia eu não passe em um ou outro, mas 90% do meu tempo é passar em todas as unidades. Nós temos monitoramento de câmera, como eu disse, então eu acompanho em tempo real tudo o que acontece nos estacionamentos. Eu tenho na minha sala, no meu escritório central, uma tela, uma televisão grande, onde eu vejo todos os estacionamentos. Se eu quero ver um pouquinho melhor aquele ali, eu clico lá, abre aquela tela. Quase o Big Brother na sua casa. Exatamente. Então, isso é gratificante, é gostoso. Eu falo que é um trabalho muito gostoso, porque você está vendo sempre gente diferente. Porque eu tenho, em frente à Santa Casa, que é um público. E ali em frente à Roca Imóveis, fazendo propaganda da Roca aqui, ali do Pão de Queijo, da 28 com a Avenida, é um outro público, um público que vai almoçar, vai jantar, vai fazer negócios ali na imobiliária. Tem em frente à Unimed, que é outro público. E assim vai. Então você está sempre com gente diferente, públicos diferentes. E nessa parte de gestão mesmo, de empresário Moser, quais são os maiores desafios em se ter um estacionamento? O maior desafio é mão de obra. Mão de obra hoje está realmente... Porque você... Rotatividade de mão de obra, você está falando? Não, ou para treinamento? ajustar. Tá. Quando eu ajusto a mão de obra, é difícil sair. Eu tenho 2 funcionários que agora, semana passada, fizeram 16 anos que estão comigo. Que delícia. É legal, isso é legal. Que mais? E quando você busca essa mão de obra em algum lugar específico? É no mercado? É um amigo do amigo? Não, eu anuncio no balcão de empregos e também peço para que os colegas indiquem. E aí eu faço um treinamento, eles passam antes de serem efetivados por 2 ou 3 unidades, vamos falar porque são todas, para sentir como é que funciona, para ver também se eles se adaptam ao negócio. Como já aconteceu várias vezes, várias pessoas que eram boas na entrevista, na hora de eu colocar lá para botar a mão na obra, eles chegam e dizem, moça, eu não gostei. Eu acho muito delicado, muito arriscado manobrar um carro e etc. Então, é isso daí. Isso acontece com todo mundo, viu? Eu vou te falar que eu contratei uma menina na entrevista que eu falei, nossa, essa vai voar. Exato. Aí 2 dias de loja, no mês que era tranquilo, não era dezembro, nada, ela pediu demissão com 2 dias porque cansa muito. Falei, nossa, uma loja que não tinha tanto movimento, E ela cansa muito. Tá difícil mesmo, Exatamente. gente. Eu fiz uma entrevista com um rapaz uma vez, gerente de banco. Ele ficou lá, quando foi 1h da tarde, ele chegou lá na minha sala e falou, Sr. Moser, obrigado, mas é muita coisa. Pô, muita coisa. Ele ficou só digitando plaquinha de carro, que no sistema, você digita a placa, já sai o horário que a pessoa entrou, e depois na hora que ele sai, já dá o horário que ele saiu e o preço. Ou seja, não tem que fazer nada. Não, mas eu vou elogiar o pessoal que fica ali na frente da Santa Casa, porque eu fiquei ali um tempinho olhando, é de enlouquecer mesmo ali, não é fácil ser aquela pessoa, porque fica entrando o carro toda hora, ele tem que digitar, daí vem o povo pagar com o papelzinho, o carro saindo aqui, eu falei, nossa, a concentração tem que ser total então, ali, esses 2 que estão lá, que fizeram 16 anos, exatamente, eu vou deixar aqui o Jefferson e a Fran, tem que elogiar. que é marido e mulher. Então, a gente tem 16 anos. Que é uma concentração ali. Legal, é muito legal. E além disso, tem o pessoal lá dentro que fica orientando onde parar, onde tem vaga. Tudo atenção, Tudo atenção. Tudo atenção tem que ter, realmente. E aí você dá esse treinamento de como atender o cliente, de faço como conversar. A gente faz reuniões a cada 4, 5 meses. A gente faz com toda a equipe. Mostra filme, desenha, conversa quais são as dificuldades que está tendo em cada garagem, cada unidade, cada estacionamento. Então é muito gostoso, é muito gratificante. Você ouvir também e aceitar sugestões deles também, entendeu? E eles reclamam muito de que o cliente está mais mal educado, está sem paciência, que isso vem aumentando? Tá um pouco, sim.
Porque isso eu ouço de quase todo mundo, assim, como as pessoas estão mais mal infelizmente, educadas, brigando à toa, estão, sem paciência. Exatamente, as pessoas estão muito exigentes, sabe? Tem gente que chega lá, a gente pede a chave, como pediram para você. Eu não vou deixar a chave, sabe? Vocês vão roubar meu carro. Senhora, aqui não tem nenhum ladrão, você entendeu? A gente, se tiver condições de acomodar o cliente de uma vaga que ele não precisa deixar a chave, tudo bem, mas hoje em dia está abarrotado, graças a Deus, os nossos estacionamentos vivem lotados. Né? Esse estacionamento aqui da Avenida K28, que é onde tem os restaurantes, no horário do almoço a gente fica em 4, 5 funcionários lá para dar conta. Só manobrando. Só manobrando. Então é difícil, entendeu? Então, mas a reclamação, o cliente não, ele está muito exigente, ele está muito, entendeu? Às vezes ele chega lá com o carro batido, né? E fala que bateu lá dentro. E aí na câmera você consegue. Aí a gente vai puxar a câmera, desculpa, eu não percebi, sabe? Não sei se é má fé, entendeu? Pode ser que realmente ele não tenha visto, às vezes ele parou na rua e tal, mas tudo são coisas que a gente vai tendo, são anos de experiência, né, Alessandro? Então a gente vai tendo que como é que fala? Vai moldando de acordo com os problemas diários. Mas era uma coisa, por exemplo, que não tinha no meu treinamento de vendas com a minha equipe, por exemplo, esse negócio da inteligência emocional, de saber como reagir. Era um cliente ou outro em anos que dava algum tipo de problema, né? E agora está mais recorrente tá. a grosseria, exato, a falta de educação. Então a gente tem que treinar muito para aquilo não virar uma discussão, né? Exato, e ao mesmo tempo ensinar o cliente que ele não pode desrespeitar, que a gente também não vai aceitar cliente mal educado. Exatamente. Então a gente tem que ensinar elas como se comportarem, que era um negócio que a gente não fazia até poucos anos atrás. Exato. Agora, hoje em dia, está mais recorrente de fato. Então, a gente tem que levar, calma, respira, conta até 3, entendeu? Não que, como você disse, aceitar que o cliente também vai com os 2 pés em cima do funcionário, entendeu? Esses dias aconteceu lá uma batida, né? Vou contar rapidinho. Pode contar, temos tempo. O cliente estava cortando o cabelo. Aí entrou uma moça. Aliás, a moça estava saindo com o carro e bateu no carro desse cliente que estava cortando o cabelo. O menino, nosso funcionário, Guilherme, com todo o treinamento, ele falou, mocinha, você aguarda um minutinho que você bateu, eu vou chamar o proprietário do veículo. Não, lógico, a moça foi super consciente que ela realmente, um arranhãozinho, né? Mas ela falou, pode chamar. Aí ele foi lá chamar o senhor que estava cortando o cabelo. O senhor respondeu, espera que eu vou acabar de cortar o cabelo, já vou. Aí o senhor veio, né? Eu tenho tudo isso filmado, tudo isso documentado. A moça estava lá, educadamente, esperando. A hora que ele chegou, entrou assim, a moça falou, desculpa, senhor, fui eu que... Ele virou e falou assim para ela, você não tem nada a ver com isso. A moça falou assim, mas como não tem nada a ver com isso? Fui eu que bati no carro. Mas a responsabilidade é do estacionamento, foi ele o culpado. E foi em cima do meu funcionário. Gente, para que essa grosseria? Né? Eu falo, para que como se fala, esse mal-estar? A moça tá lá, ela bateu. Querendo resolver. Ela reconheceu que ela vai pagar. E o cara me sai falando isso. Não, o senhor não tem nada a ver com isso. Pegou o carro e foi embora. Parece que gosta de confusão, né? Então, não quer resolver. Pegou o carro e foi embora. Sabe? Como quem diz, eu vou procurar os meus direitos. Provavelmente daqui a pouco chega algum processo contra a gente, né? Eu tenho, lógico, o contato da moça. Mas, gente, pra que isso? Pra quê? Né? Então essas coisas tem que torear. No começo você falou que conseguia colocar o estacionamento sempre bonito, pintadinho, tentar criar um padrão. Hoje você ainda consegue manter esse padrão em todos? Consigo. Procuro fazer sempre, manter o padrão de pintura e tal, em todas as unidades. A única que eu não consegui ainda é esse que eu abri quarta-feira passada, que eu precisava abrir para o final do ano. Não podia perder essa virada. Então ele está parecendo assim, ó, aqueles barracões de indústrias antigas, sabe? Lá no Lojão de Mais um Tempo. Nós fizemos o que deu para fazer. Mas está ótimo. E o pessoal que tem ido lá e tem usado, tem elogiado demais. Tanto a equipe quanto o lugar. Porque é em frente ao mercado municipal. Realmente não tem como assim, dar errado também, espero, né? Quando a gente fala em estacionamento, normalmente você pega um terreno que está sem uso e cria a cultura das pessoas estacionarem ali, num contrato de aluguel com o dono do terreno. Exato. Aí eu, dono do terreno, fico olhando aquele estacionamento cheio, bombando, eu vou falar, eu cobrei pouco meu aluguel, vou renegociar esse aluguel. Ou vou pedir o terreno de volta e vou abrir eu o estacionamento. Exato. Isso não acontece? Muito. Acontece. Porque cresce o olho. Infelizmente acontece. Eu tive um proprietário de um terreno que uma época ele ficava do outro lado da rua com uma cadernetinha marcando quantos carros entravam. Aí eu cheguei para ele e falei, doutor, fulano,
o senhor não precisa fazer isso. Pede para mim que eu forneço para o senhor quantos carros. Eu não vou enganar Mas o senhor. porque ele queria fazer o aluguel proporcional ao número de carros? Ele queria aumentar, como diz, cresce o olho. Né? Cresce o olho. Você monta um negócio, você forma um ponto, você forma um lugar que está lá parado. Muitas vezes não é nem terreno, é uma casa velha que eu vou lá, eu derrubo, eu faço toda a infraestrutura, monto, valorizo o terreno da pessoa, o negócio da pessoa, mas a pessoa cresce o olho e ela vem querendo aumentar o aluguel. A gente tem que negociar, Né? Isso lá atrás. Hoje em dia você consegue colocar isso num contrato mais a longo prazo? Como é que você faz? Muito difícil, muito difícil. Então você corre o risco de criar o ponto e a pessoa pedir o imóvel de volta e abrir um estacionamento? Contratualmente tem aquela coisa da pessoa não poder explorar o mesmo ramo de atividade durante alguns anos, mas, Alessandra, é o risco do negócio. Já aconteceu? De alguém tirar? Já aconteceu. E abrir o estacionamento? A pessoa me tirou um terreno, ela abriu o estacionamento, explorou durante 2 anos, depois ligou para mim. Olha, moça, você não quer o terreno de volta? A vontade que eu tenho, você sabe qual era. Mas por quê? Como todo mundo educado que eu sou, eu falei, não, lógico que me interessa, e trouxe de volta. Mas você acha que porque caiu o movimento ou porque dava muito trabalho? Não, na verdade, foi um episódio que aconteceu durante a pandemia, né? E o proprietário não quis fazer muito acordo e me tirou de lá do imóvel, certo? Só que hoje esse imóvel voltou a ser meu e tranquilo, estou paz e amor com o proprietário, pagando em dia, entendeu? Quer reajustar, a gente reajusta dentro da lei e boa, estamos aí. O período de pandemia, né, que a gente já chegou até a conversar uma vez no almoço da CISC lá. Muito difícil, porque a gente tinha aluguel, tinha funcionário. Como é que foi para esse mercado de estacionamento? Porque as pessoas não saíam mais de casa, então não tinha onde parar carro, né? Na pandemia, eu fechei 6 estacionamentos. Fechei. Tive que entregar, de fato. E você escolheu os que tinham menos movimento, o aluguel menor? Como é que você fez? Que tinha menos movimento, que tinha menos resultado. E eu fui conversar com os proprietários, também por uma isenção e tal. Os que deu para ficar, eu fiquei. Os que não deram, eu devolvi, infelizmente. Né? O que foi muito bom é que eu não demiti nenhum funcionário. Você realocou daí? Realoquei, reaproveitei, tudo. Não demiti nenhum funcionário. Quando eu fui estudar um pouquinho do seu mercado, eu vi que eles falam muito que é um mercado que fica com ponto de interrogação por conta dos aplicativos de transporte estarem crescendo muito, né? Tá. O Uber, o 99 e tal e tudo mais. Só que ao mesmo tempo a gente vê o estacionamento sempre mais cheio, mais cheio, mais cheio. Eu acho que esses aplicativos ainda não estão impactando na sua demanda ali. Não, no negócio do estacionamento, não. Aonde que impactou, que eu percebi, é no serviço de valet. Eu tenho uma empresa de valet, que eu faço para eventos. Por exemplo, você foi num jantar da CISC, então lá tinha o serviço de valet, que era da minha empresa, o ano passado. Esse ano não, o ano passado já era, o ano retrasado também. Casamento, festa de aniversário, festa de empresa. Então, esse tipo de festa, o serviço de aplicativo Uber, o pessoal vai mais de Uber. Então, mas eu acho que o que impacta mais é a lei seca das pessoas quererem beber do que o próprio Uber. Elas iam dar um jeito de ir embora. Não, exatamente. A pessoa, a responsabilidade do usuário em ir de Uber, porque ele vai beber, e não pegar o carro. Eu acho que se não tivesse a tal da lei seca, eles iam de carro do mesmo jeito. Infelizmente. Então acho que o impacto maior é o medo ali de ser pego, né, dirigindo. E tem que ter a consciência, né? Se beber, não dirija, né? Acho que isso. Isso aí é o mínimo, né? E se tem outras formas, né, de deslocamento? Exato. Tem uma coisa muito legal que é a vida, né? Quando a gente fala no carro elétrico chegando, que também eu li muito sobre isso, falando que o impacto, os estacionamentos vão ter que investir agora em vagas também para carregar, isso já é uma realidade? Você já pensa sobre isso? Não só penso, como eu já tenho. Uia! Já tenho instalado, inclusive clientes utilizando, que assistem você. No estacionamento da Avenida K28, eu tenho ali um ponto de carregamento de carro elétrico. Foi o primeiro estacionamento particular que colocou carregador elétrico. E isso tende a aumentar, tanto o número de carregadores quanto para os outros estacionamentos. Era uma demanda que eu percebi o quê? Eu tenho um restaurante na frente que chama-se Losteria, né? E um público mais seleto ali, qualificado. Né? Qualificado. Então eu percebia que muitos carros elétricos paravam ali para ir almoçar. Então eu cheguei a ver isso aí e falei, vou instalar aqui e vou oferecer para o pessoal usar. Então, enquanto o cara está almoçando e tal, ele deixa o carro carregando. E isso é um serviço que você cobra? É cobrado. Só a recarga. Isso. Por ele estar usando o estacionamento, não. Tá. Entendeu? Então ele ganha o estacionamento para recarregar o carro. Exatamente. Entendeu? E eu ganho na recarga,
que eu cobro a recarga, eu recebo um percentual da empresa que tem o carregador lá. E esse é um investimento caro ou é algo que dá para colocar em outros Não, estacionamentos? É algo que dá para colocar. Tudo vai dependendo da demanda agora que está aumentando, né? Que é uma tendência. Eu tive agora no Salão do Automóvel, visitando lá em São Paulo, como é que fala? É um caminho sem volta, entendeu? Como o carro álcool, um dia você vai ter um, carro elétrico também acho que um dia você vai ter um. Eu acho que vai ser em breve, né? Exatamente. A mudança está muito rápida. E os chineses estão com tudo. Estão uns carros maravilhosos, tecnologia fantástica. Realmente. Isso. Chegou o momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, com 3 palavrinhas que fizeram mais sentido na sua história de sucesso até aqui. Aí eu vou dar recado de patrocinador e eu volto para saber as peças que você escolheu. Pode certo. Mexer, pode bagunçar e pode pegar as 3 peças que você quiser, tá bom? Tá. Com a Engie Forte, a sua segurança vai muito além de ter câmeras instaladas. Eles oferecem um ecossistema inteligente onde tecnologia, monitoramento e resposta rápida andam juntos para garantir a sua tranquilidade em qualquer lugar e qualquer hora. Com a Engie Forte, você tem proteção integrada e suporte humano 24 horas por dia e soluções personalizadas para cada tipo de necessidade. Peça sua simulação gratuita e descubra o poder de um sistema completo de segurança. Você já percebeu que a expansão do faturamento da sua empresa não está ligada ao número de contatos que você tem, e sim às suas conexões de qualidade? Porque você pode ter até mais de 5.000 contatos no seu celular, mas quantos realmente te geram negócios? No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, empresários de alta performance sabem que o segredo não é ter muitos, mas sim os contatos certos. Pronto para parar de colecionar cartões e começar a construir conexões que valem a pena? Entre em contato pelo QR Code e descubra como uma equipe de referência pode ser o maior ativo do seu negócio. E se o calor tem sido implacável, uma novidade chegou para ajudar você. A nova linha de ventiladores da Latina. Para quem quer algo mais prático, o VO641 é um ventilador de mesa com hélices de 6 pás. Ele é potente, silencioso e fácil de posicionar. E para quem precisa de alcance e versatilidade, tem o VO653, que já é o ventilador de coluna, que oferece maior cobertura e regulagem de altura, refresca salas e ambientes maiores. Os 2 modelos têm motor turbo, 3 velocidades e tem também sistema de oscilação para distribuir o ar com mais eficiência. Quer conhecer as novidades? Vá até a loja de fábrica da Latina, na Avenida Getúlio Vargas, 2700, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Latina, seu momento, nosso eletro. Conseguiu escolher suas peças? Vou pedir para você mostrar a primeira para a câmera e explicar o porquê. Credibilidade. Eu acho que credibilidade é tudo no negócio, né? E para você alcançar credibilidade é só com muito trabalho, muita dedicação. E é o que eu vejo na nossa marca, certo? A marca Para Aqui hoje, eu percebo que ela é reconhecida. Tanto é que eu criei um slogan, né? Para Aqui, sempre um perto de você, né? Porque as pessoas conhecem, né? Vê a plaquinha aqui lá no mercado, a gente tá lá. Ainda está pouca a identificação visual do estacionamento. Mas tem uma plaquinha lá para aqui. O pessoal vê no porta, já entra. Oh, que legal, que bom, mais um para aqui. Né? Então a credibilidade num negócio, acho que é tudo. Ainda mais quando você deixa um bem tão valioso como um carro hoje em dia. A gente está falando de carro de 200 mil, 300 mil, 400 mil e muito mais às vezes, né? Então a pessoa tem que ter a credibilidade. Confiar, como eu disse para você, lá atrás, quando eu comprei o segundo estacionamento, eu jamais pararia no estacionamento daquele. Entendeu? Aí eu peguei, pintei, reformei, coloquei uma cara. Então teve um movimento assim, tremendo lá na Baixada do mercado, na época. Então a credibilidade você vai conquistando com o passar dos anos. E hoje a nossa empresa Para Aqui Estacionamentos tem uma credibilidade, posso dizer, 100%. Maravilha. A segunda peça? Paixão. É que eu falo, para você ter credibilidade, você tem que fazer tudo com paixão. Amor, paixão, como está aqui, ó. Eu me emociono para falar. Que bonito. Porque eu acho que é isso. Você fazer as coisas com o coração. Entendeu, Lê?
É porque quando a gente faz com paixão, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não tem só a motivação pra fazer, né? Eu falo que a gente não sente dor, a gente não sente fome, a gente não sente medo, a gente vira corajoso, porque quando a gente gosta. E eu quero deixar aqui um abraço pro meu sócio, né? O André e a Fran, que são meus sócios, eles falam, nossa, como é que você dá conta desse gasto todo que você tem? É isso, né? É fazer aqui, aquilo que gosta. Paixão, né? Tem paixão. Eu tô com uma dor aqui na perna, né? Ele falou, para um pouquinho. Eu falei, não dá, não consigo. Então, o que você falou, a paixão supera a dor, supera o cansaço, supera tudo. E eu gosto do que eu faço, de estar no meio, de estar mexendo, de estar tudo. E, logicamente, né? Para tudo isso aí é a família, né? Os meus queridos Fernando e Mariana e a Márcia, minha paixão, né? Que me deu esses dois filhos maravilhosos. E aí a gente pulou a etapa da Márcia. Em que estacionamento que a Márcia chega? Aí tô brincando. A Márcia chega, é o seguinte, a Márcia, ela era da Unimed. Então eu conheci a Márcia como coordenadora de enfermagem lá da Unimed de São Carlos e a gente acabou se encontrando, né, com muita paixão. Mas quando você ainda estava na Unimed? Tava na Unimed. E aí tivemos... E quem paquerou quem? Acho que ela me paquerou. Não, porque eu que paquerei o Luiz Fernando. Eu conto isso pra todo mundo. Ele não me dava bola, não. Não dava bola? Não. Então, não, eu acho que fui eu que paquerei a Márcia, né? E eu estava num momento da minha vida difícil, né? E encontrei essa maravilhosa mulher, que ela dispensa apresentação. Quem conhece a Márcia sabe, né? Eu lembro da Márcia no meu parto, sabia? Do Luiz Felipe ali. Eu lembro de cruzar com ela ali várias vezes. Então, ela é responsável lá, tudo. A Márcia, eu fiquei 17, a Márcia ficou 20 anos na Unimed. Então é isso, família, né? Os meus filhos gêmeos, né? Fernando e a Mariana. A Mariana já está cursando faculdade na Federal de Uberlândia. E o Fernando, em breve, se Deus quiser, um futuro doutor aí. Seguindo o pai, que prestou medicina. Vai fazer medicina aí, se Deus quiser. Nossa, eu lembro deles pequenos, você falou que eles estão com 21 anos já, 21 dois anos. adultos, eu nem reconheço se eu ver na rua. 21 anos, passa, o tempo passa. Ô Mozart, paralelo a tudo isso que você contou, você ainda tem um trabalho na CISC, que você está há muitos anos lá, né, e que hoje você está como vice-presidente da Associação Comercial aqui de São Carlos, né? Estamos lá colaborando com toda a diretoria, né, com a nossa presidente Ivone, quero também deixar um abraço aqui para ela, e toda a diretoria. E realmente é uma coisa que eu falo, a gente faz com paixão. Como é que começou a sua história com a CISC e quando foi isso? Foi em 2013. Eu fui convidado a fazer parte da diretoria na época o José Eduardo Casimiro e acabei encarando. A primeira diretoria sua era o quê? Que eu fui? Eu você era secretário. Não, diretor adjunto. O que você fazia? Ajudava, fazia parte da diretoria, coordenava. Decisões e tudo mais, ali, participava das reuniões. Exatamente. E depois eu fui secretário e depois eu fui convidado a ser vice-presidente. Então estamos lá ajudando no que é possível, que não está fácil também, né? O comércio, as entidades todas, mas a gente faz com carinho. E como é que dá tempo? A gente arruma. Como é que é a tua rotina? Que eu diga, né, Márcia? Você que eu diga ainda não tempo. Como é que é a sua rotina? Porque também tem você fala que passa nos estacionamentos, mas também tem que ir até a CISC, assinar algum documento, fazer alguma reunião. Como é que você se divide? Só na ausência da presidente, mas eu vou todo dia também na CISC. Eu passo todo dia de manhã, eu saio de casa cedo, passo nas unidades que estão abertas, que nós temos 2 unidades que abrem 6h30 da manhã, que é em frente à Unimed e em frente à Santa Casa, né? Passo nessas unidades e depois eu vou aí eu vou tomar café com os meus amigos, né? Tem um lugar marcado todo dia? Tem um lugar no Jatão. Todo dia? Todo dia eu tomo um cafezinho com meus amigos lá no Jatão, né? Tem um grupo de amigos. Aí depois eu vou nas unidades que estão abertas, passo e tal. E aí eu vou para o escritório, faço o que eu tenho que fazer, os relatórios que eu tenho que fazer, consolidar tudo. Nós temos uma gerente financeira que cuida da parte de convênios, mensalistas, de cobrança, tudo, que a gente se reúne 2 vezes por semana. Folha de pagamento também? Que esse dá trabalho, hein? Tudo. Tá. Eu só cuido da parte de, vamos falar, relações públicas. Que é o que você gosta. É o que eu gosto. Então eu faço todo procurar novos negócios, novas oportunidades e tal. E a Jaqueline, que é a nossa gerente financeira, juntamente com a Fran, que cuida também das unidades para abastecer o que precisa, tipo de material, vou falar o quê? Bala, caneta, bobina, essas coisas todas, a Fran também me ajuda muito.
E o André fica nos bastidores como gestor, né? Como fala, sócio investidor, vamos falar assim, mas também ajuda quando precisa. Quando dá um problema, ele também dá palpite também daí. Dá palpite. E quando a gente olha para a CISC, você está falando de 2013 para cá, a CISC teve um crescimento muito grande, né? Não só olhando de fora, a gente vê um crescimento mesmo físico, né? Do prédio e tudo mais, né? Foi com a profissionalização, né? A CISC profissionalizou a gestão, né? Trouxe o Alexandre Rosa, que ele era do mercado de shopping center, né? Eu lembro dele no Jaraguá, em Araraquara, que eu tive loja lá também. Exatamente, então você se lembra disso. Ele era gerente financeiro da rede Jaraguá, que era o grupo do Quercia, e aí quando a CISC procurou um gestor, indicaram o Alexandre. Então o Alexandre é um profissional da mais alta competência, na termos vamos falar, CFO que ele é lá. A CISC só cresceu com ele lá, com essa diretoria, com essas diretorias que vem vindo, todas têm o seu papel, né? Passaram, que as oportunidades foram aparecendo nos anos atuais e está indo muito bem. E quando você olha todo esse histórico seu de CISC, quais são os principais desafios de uma associação com o porte da CISC? Hoje, a informática, né? Informatização de toda a rede da cadeia de associados todos, né? E manter os associados junto à CISC. Quando você fala da cadeia, os empregados, os funcionários da CISC usarem tecnologia que não estavam acostumados, ou das pessoas, os sócios entenderem? Dos sócios entenderem que a CISC pode servir para muita coisa que eles têm. Entendeu? Telefonia, o SPC, treinamentos, cursos, auditório para fazer alguma realização de algum serviço evento. de soluções ali também de cobrança. Exatamente. Então tem bastante coisa que dá para usar. Então o associado precisa saber disso daí. E aí você acha que, quando você olha para o futuro da CISC, assim, né? Porque até uma vez brinquei com você, né? Falei, um presidente futuro da CISC aqui, né? Que papel é esse da CISC para o empresário hoje? Assim, como é que você vê a CISC para o empresário? Eu vejo como um papel importante, como sendo elo de ligação entre o empresário e os outros os órgãos públicos, órgãos de fomento, entendeu? A CISC está ali para auxiliar. Como tem o CIESP para auxiliar a indústria, como tem o SESI, entendeu? Tem o SEBRAE. A Associação Comercial também está aí para isso. Né? E aí precisa dessa pessoa política para fazer todo esse relacionamento também com os órgãos. Você tem que estar ligado. Hoje eu vejo a CISC como o terceiro poder na cidade. Né? Prefeitura, Câmara, Associação Comercial é um órgão que tem um poder de fomento muito grande, como é que fala? De convencimento, tem que trazer mais associado, para a gente poder ser uma associação comercial pujante e realizar o que a gente tem para realizar. E aí, para você se desestressar de tudo isso, desse monte de estacionamento, da CISC e tudo mais, eu já vi que você gosta de fazer churrasco e você falou que é muito bom nisso. Eu gosto, aprendi com meu pai. É propaganda enganosa ou é bom mesmo? Não. Aprendi com meu pai, o finado Fernando Pedroso, né? E eu gosto muito de fazer churrasco com as crianças, com a Márcia, com os amigos, com a família. E você tem como hobby cozinhar também ou só o churrasco? Eu gosto também. Porque eu lembro da comida da sua mãe, que era um negócio, uma vez... Minha mãe era uma quituteira. Nossa, uma vez eu comprei uma ceia de Natal dela, falei, se alguém souber cozinhar igual ela ali... Não, infelizmente ninguém aprendeu. Daquele nível nem não. Eu nem minhas irmãs, né, aprendemos a cozinhar como a minha mãe. Mas a gente gosta, eu gosto de fazer alguma coisinha em casa, entendeu? Isso te ajuda a desestressar nesse momento, você sente? Ajuda, eu chego em casa, gosto de fazer, gosto de cozinhar. A Márcia brinca que eu pego a geladeira, o que tem lá na geladeira, e monto, faço alguma mexidão das coisas que tem na geladeira, com ovo, eu gosto muito de comer ovo, né? Então é isso, e essa é a diversão que vai indo. Assistir um filme com a família. Isso que eu ia perguntar, para desestressar, assim, esse momento de equilíbrio, de novo, né? Da gente ter momentos de estresse, igual a gente fala, tem problema com o funcionário, tem problema com o cliente, todo mundo tem problema. Sim. Você tem alguma coisa que você faz? Não, eu vou caminhar, eu vou correr, eu respiro, eu vou rezar, eu vou cozinhar. O que te acalma? Já fiz mais. Rezar, já fiz mais caminhar, praticar esporte. Hoje em dia, realmente está me faltando tempo. Só que tempo a gente tem que arrumar. Ainda mais para se cuidar. Para se cuidar. Então, eu passei semana passada por consultas de rotina, né? Porque eu fiz cirurgia, alguns anos atrás, eu era meio obesinho, gordinho, né? Super, né? Emagreceu um monte. Quem me conhece sabe, né? Que eu pesava 142 quilos, hoje eu peso 84. Metade. Entendeu? Exatamente.
Então, precisa realmente cuidar da saúde. E realmente meus exames são todos muito bem, as taxas estão em ordem. Então só falta agora voltar a fazer uma academia para encontrar lá o Luiz Fernando, né? Isso, se for no clube você encontra ele, no Dama você encontra o Luiz Felipe. Então, exatamente. Mozart, quero te agradecer, nosso tempo já está acabando, foi um prazer conhecer a tua história aí de empreendedor, né? De tantas histórias para contar mesmo. Obrigado, eu que agradeço. E deixar um abraço novamente ao meu sócio, a minha sócia, o André e a Fran, e logicamente a Márcia, o amor da minha vida, e meus filhos, Fernando e Mariana. Um beijo. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.